Ele entrou no superlotado Hospital VA como se ele fosse o dono do prédio. Seu uniforme apertava sua patente em exibição e seus pacientes a zero. Comandante Brock Holloway estava acostumado a dar ordens e tê-las seguidas sem questionar. Então, quando uma enfermeira cansada, de meia idade, com cabelo grisalho, disse a ele para pegar um número e esperar sua vez, ele não ficou apenas com raiva. Ele ficou cruel, lhe zombou, ameaçou o emprego dela e a tratou como a sujeira debaixo de suas botas. Ele não sabia quem ela era. Ele não sabia que debaixo de sua blusa de uniforme gravado em sua pele havia uma tatuagem que apenas os mais endurecidos sobreviventes de Fallujah reconheciam. Ele estava prestes a aprender que a patente é usada na gola, mas o heroísmo é tatuado em sangue. Chuva chicoteava contra o vidro reforçado das portas de correr no Centro Médico de Veteranos Oak Haven. Era uma miserável noite de terça-feira em novembro, o tipo de clima que fazia velhas feridas de estilhaços doerem e membros fantasmas queimarem. A sala de espera era um mar de miséria. Veteranos tossindo amontoados em casacos gastos, famílias exaustas, segurando copos de isopor de café morno, e o constante bip rítmico dos monitores de triagem. No centro do caos estava a enfermeira-chefe Beatrice Connors. Beatrice tinha 56 anos. Embora as linhas profundas gravadas ao redor de seus olhos e a fixação permanente de sua mandíbula a fizessem parecer mais velha. Ela usava uniformes azul marinho que haviam sido lavados 100 vezes, e seu cabelo estava preso em um coque severo e prático. Para o observador casual, ela parecia apenas mais uma burocrata na interminável maquinaria do sistema de saúde, lenta, cansada e sem destaque. Ela estava atualmente tentando acalmar o Sr. Henderson, um veterano do Vietnã, tendo um flashback perto das máquinas de venda automática. "É só o trovão, Earl", Beatrice disse, sua voz um ruído baixo e aterrador. Ela colocou uma mão no ombro tremendo dele. "Você está em Oak Haven. Você está seguro. Eu tenho o perímetro." Earl piscou, seus olhos clareando. "Você tem o perímetro. Estar trancado apertado." Ela mentiu suavemente. "Vá sentar perto do radiador. Aqueça esses ossos." Enquanto Earl se afastava arrastando os pés, as portas automáticas se abriram sibilando, admitindo uma rajada de vento gelado e 3 homens. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Liderando o grupo estava o comandante Brock Holloway. Ele era um homem esculpido em granito e arrogância. Seu uniforme de serviço do Corpo de Fuzileiros Navais imaculado apesar do tempo. Ele era jovem para sua patente, talvez no final dos 30, com o olhar afiado e predatório de um homem que havia subido a escada pisando em dedos. Flanqueando-o estavam 2 oficiais mais jovens, Tenente Silas e Sargento Reed. Holloway segurava uma toalha ensanguentada em seu antebraço. Não era uma ferida catastrófica, mas o sangue havia manchado sua punho imaculado, e isso claramente o irritava mais do que a dor. Beatrice os observou se aproximarem da recepção. A jovem escriturária de admissão, uma garota chamada Jenny, que só estava trabalhando lá há 2 meses, olhou para cima com olhos arregalados e aterrorizados. "Eu preciso de um médico agora." Holloway latiu, não perguntando, mas anunciando. Sim, senhor." Jenny gaguejou, pegando uma prancheta. "Se você pudesse apenas preencher esses formulários, podemos colocá-lo na fila de triagem. O tempo de espera é atualmente de cerca de 4 horas." Holloway riu um som agudo e sem humor. Ele bateu sua mão ilesa no balcão, fazendo o grampeador pular. "Eu não acho que você me ouve, querida. Eu sou o comandante Brock Holloway. Eu devo estar em uma reunião no Pentágono em 6 horas. Eu não me sento em salas de espera com..." Ele gesticulou vagamente para a sala cheia de veteranos tossindo e mancando com a população em geral. "Eu preciso de suturas, uma injeção de tétano e antibióticos, e eu preciso deles 5 minutos atrás." Jenny parecia que estava prestes a chorar. A sala de espera havia ficado em silêncio, dezenas de olhos fixos no comandante.
Beatrice suspirou. Ela ajustou seus óculos, verificou a bolsa de soro em uma maca que passava e então caminhou deliberadamente em direção à recepção. Seu andar era ligeiramente irregular. Uma mancada. Ela geralmente escondia bem, mas o tempo úmido estava fazendo sua perna esquerda gritar. Ela se colocou entre Jenny e o comandante. Jenny vai verificar os sinais vitais da Sra. Gable na cama 4. Beatrice disse suavemente. Jenny fugiu. Grata pela fuga. Beatrice voltou sua atenção para Holloway. Ela não olhou para ele com admiração. Ela olhou para ele por cima da armação de seus óculos, como se ele fosse uma criança mal comportada que havia rastreado lama em um tapete limpo. Nome? Ela perguntou Penn, pairando sobre a prancheta. Holloway olhou para ela, piscando como se não pudesse acreditar na audácia dela. Você não me ouviu? Eu sou um comandante no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Eu ouvi você bem, comandante. Beatrice disse sua voz plana. Mas a menos que aquele corte em seu braço tenha rompido uma artéria, o que, a julgar pelo fato de você estar gritando com minha equipe, não aconteceu. Você é um código verde. Isso significa não ameaçador à vida. Isso significa que você espera. Ela apontou a caneta para as fileiras de cadeiras de plástico. Sente-se, nós vamos ligar para você. O rosto de Holloway ficou em um tom carmesim que contrastava com seu uniforme. Ele se inclinou sobre o balcão, invadindo seu espaço pessoal. Ele cheirava a colônia cara e chuva. Ouça-me, sua pequena escriturária ressecada. Holloway sibilou sua voz, caindo para um sussurro ameaçador. Eu comando um batalhão dos melhores guerreiros na Terra Verde de Deus. Eu tenho homens sob meu comando que fizeram mais por este país antes do café da manhã do que você fez em toda a sua miserável vida empurrando papéis. Você encontrará um médico e me tratará, ou eu terei seu emprego. Eu terei você esfregando vasos sanitários em um centro de detenção pela manhã. Beatrice não estremeceu. Ela não piscou. Ela apenas olhou para o corte em seu braço. É uma laceração, provavelmente de um pedaço de metal ou vidro. Ela diagnosticou calmamente. Mantenha a pressão sobre ele. Se você sangrar através da toalha, venha me dizer. Caso contrário, sente-se. Ela virou as costas para ele. Foi o insulto final. Holloway avançou, agarrando seu ombro e girando-a. Não me vire as costas, ele rugiu. A sala de espera ofegou. 2 veteranos mais velhos em cadeiras de rodas começaram a se levantar, seus instintos entrando em ação, mas Beatrice levantou uma mão para pará-los. Ela olhou para a mão de Holloway em seu ombro, então para os olhos dele. Seu olhar era gelado. Toque-me novamente, Beatrice sussurrou, e você estará comendo suas refeições através de um canudo. Comandante, solte. Por um segundo, a violência no ar era palpável. Tenente Silas, parado atrás de Holloway, parecia nervoso. Ele deu um passo à frente, colocando uma mão nas costas de Holloway. Senhor, Silas murmurou. Há câmeras, civis assistindo. Vamos apenas sentar. Holloway a soltou, empurrando-a ligeiramente ao fazê-lo. Ele endireitou sua jaqueta, recuperando a compostura, mas mantendo o escárnio em seu rosto. Certo, Holloway cuspiu. Eu vou esperar, mas estou fazendo uma ligação. Você está acabado aqui. Ele marchou para o canto da sala de espera, seus subordinados o seguindo como filhotes nervosos. Beatrice alisou sua blusa de uniforme, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas a tensão não se dissipou. Holloway passou a próxima hora fazendo chamadas telefônicas altas, claramente destinadas para Beatrice ouvir. Ele reclamou sobre a incompetência e o desrespeito da equipe. Ele olhou furioso para cada enfermeira que passava. Beatrice o ignorou, mas ela estava ocupada. A emergência estava com falta de pessoal como sempre. Dr. Kagan estava em cirurgia com uma vítima de acidente de carro e Dr. Ross estava lidando com uma parada cardíaca nos fundos.
Isso deixou Beatrice gerenciando o andar. Ela se movia de paciente para paciente com uma eficiência que beirava o mecânico. Ela trocava curativos, administrava analgésicos e acalmava medos. Por volta das 20 horas, uma comoção nas portas atraiu a atenção de todos novamente. Paramédicos irromperam empurrando uma maca. Temos um John Doe de aproximadamente 25 anos acidente de motocicleta. O paramédico líder gritou. Trauma massivo na perna direita. Tensão de sangramento arterial. Pneumotórax. Ele está entrando em colapso. Beatrice estava lá em um segundo. Bahia 1, coloque uma linha. Jenny pede Ross. Diga a ele para trazê-la aqui agora. Ross ainda está com o cardíaco. Jenny chorou. Então me traga o carrinho de emergência. Beatrice gritou, correndo ao lado da maca. Enquanto passavam por Holloway, o comandante se levantou, bloqueando o caminho. Ei, Holloway gritou. Eu estou esperando há 1 hora. Meu braço está latejando. Você está levando este motociclista drogado antes de mim. O paciente na maca estava coberto de lama e sangue, sua jaqueta de couro em pedaços. Ele estava ofegando por ar, seu peito subindo e descendo desigualmente. Beatrice nem sequer diminuiu a velocidade. Ela deu um empurrão de ombro no comandante, jogando-o de volta em seu assento com força surpreendente. Mova-se ou seja atropelado. Ela desapareceu atrás da cortina da Bahia 1. Holloway se levantou furioso. É isso. Eu estou apresentando uma queixa formal agora mesmo. Ele marchou em direção à mesa de admissão, aterrorizando Jenny novamente. Dentro da Bahia 1, era uma zona de guerra. O jovem na mesa estava morrendo. O monitor estava gritando um aviso agudo. Bip, 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 bip. PA está caindo. 60/40, o paramédico gritou. Estamos perdendo ele. Beatrice olhou para o peito do paciente. Estava desviado. Seu pulmão havia colapsado e a pressão estava esmagando seu coração. Ele precisava de um dreno torácico instantaneamente, mas os médicos estavam ocupados. Onde está Khan? Beatrice estalou, ainda em cirurgia. Os olhos do jovem reviraram. Ele parou de se debater. Beatrice conhecia o protocolo. Enfermeiras não deveriam realizar procedimentos cirúrgicos. Estava fora de seu escopo de prática em um hospital civil. Se ela fizesse isso e errasse, ela iria para a prisão. Se ela fizesse isso e tivesse sucesso, ela perderia sua licença. Mas se ela não fizesse nada, o menino morria em 30 segundos. Ela olhou para o braço do menino. Em meio às escoriações, ela viu uma tatuagem. Veja, fi, ele era um fuzileiro naval. O rosto de Beatrice endureceu. A enfermeira cansada e de meia idade desapareceu. Outra coisa tomou seu lugar. Algo antigo e perigoso. Entregue-me o bisturi e o tubo francês 36. Ela ordenou sua voz, cortando o pânico como uma lâmina de barbear. B, você não pode, Jenny sussurrou, horrorizada. Você será demitida. Eu disse, entregue-me o maldito bisturi. Beatrice rugiu. Jenny tropeçou e entregou. Fora da cortina, Holloway estava debruçado sobre a mesa, gritando com a supervisora administrativa que acabara de descer. Eu quero o nome dela e eu quero o número do crachá dela. Ela agrediu um oficial superior. Holloway estava gritando. Um silêncio súbito caiu sobre a emergência quando um som gutural horrível veio da Bahia 1. O som de um tubo de plástico sendo forçado através de músculo e costela. Então um sibilo massivo de ar escapando. Vupti, o monitor que havia ficado em linha reta por um segundo, começou a apitar. Bip, 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 forte, firme. Beatrice saiu da cortina 3 minutos depois. Suas mãos estavam cobertas de sangue vermelho brilhante até seus pulsos. Ela tinha respingos de sangue em seus óculos. Ela parecia exausta, mas o menino estava vivo. Ela caminhou até a pia perto da estação das enfermeiras e começou a esfregar suas mãos. Holloway caminhou atrás dela. Ele viu o sangue. Ele fez uma careta de nojo. Finalmente terminou de bancar o herói com os viciados em drogas.
Holloway zombou. Agora olhe para o meu braço. Está começando a inchar. Beatrice não se virou. Ela continuou esfregando. A água ficou rosa enquanto rodava pelo ralo. Aquele viciado em drogas, Beatrice disse calmamente. É um cabo Lance. Ele acabou de voltar para casa na semana passada. E ele está vivo porque eu acabei de fazer um procedimento. Você provavelmente não conseguiria soletrar, muito menos realizar. Holloway riu. Você, por favor. Você é uma enfermeira. Você troca comadres e distribui pirulitos. Não finja que você está na linha de frente, senhora. Você não tem ideia do que é pressão real. Você não tem ideia do que é segurar a vida de um homem em suas mãos enquanto o inimigo está atirando em você. Ele se inclinou perto de seu ouvido. Você é uma civil. Você é macia e você é incompetente. Beatrice desligou a água. Ela secou suas mãos com uma toalha de papel lentamente, metodicamente. Ela se virou para encará-lo. Macia, ela repetiu. Macia, Holloway confirmou. Agora, você vai me tratar ou eu preciso ligar para o general e mandar fechar este lugar? Eu vou te tratar, Beatrice disse. Sua voz era terrivelmente calma. Venha comigo para a Bahia 3. Vamos te costurar para que você possa sair da minha vista. Ela o conduziu para a pequena baía de exame. Holloway sentou na beirada da cama, parecendo presunçoso. Ele sentiu que havia vencido. Ele havia intimidado a equipe à submissão. Já era hora, ele murmurou. Beatrice pegou o kit de sutura. Ela preparou a agulha. Enquanto ela trabalhava, ela arregaçou as mangas de sua blusa de uniforme porque a sala estava quente e o sangue do paciente anterior havia encharcado os punhos. Ela arregaçou a manga direita, nada além de pele pálida e cicatrizada. Então ela arregaçou a manga esquerda. Holloway estava olhando para seu telefone, ignorando-a. Certifique-se de usar uma agulha pequena. Eu não quero uma cicatriz. Você vai sobreviver, comandante, Beatrice disse. Ela terminou de enrolar a manga esquerda até o ombro. Holloway olhou para cima para fazer um comentário sarcástico sobre a velocidade dela. Seus olhos viajaram de seu rosto, desceram seu pescoço até seu braço esquerdo. Ele congelou. Lá, cobrindo todo o seu braço superior esquerdo, havia uma tatuagem. Mas não era uma borboleta ou uma flor ou um coração. Era um desenho intrincado, desbotado em tinta preta e verde. Uma caveira usando um capacete cruzado com 2 símbolos médicos caduceus envoltos em arame farpado. Abaixo dele, em letras góticas em negrito, estavam as palavras 1º Batalhão 8º, Fuzileiros Navais. Operação Fúria Fantasma, o Doca do Diabo, e abaixo disso uma pequena lista distinta de datas e coordenadas. Fallujah 2004. A boca de Holloway se abriu, mas nenhum som saiu. Ele conhecia aquela unidade. Todo fuzileiro naval conhecia aquela unidade. A Batalha de Fallujah foi o combate urbano mais sangrento que os fuzileiros navais haviam visto desde o Vietnã. E os médicos anexados ao 18. Eles eram lendas. Eles eram conhecidos como os Docas do Diabo porque eles corriam para o fogo infernal para arrastar fuzileiros navais para fora. Mas havia algo mais. Uma tatuagem menor logo abaixo do cotovelo. Uma medalha de estrela de prata renderizada em tinta. Holloway encarou. Ele olhou para a mulher de cabelo grisalho que ele acabara de chamar de macia. Ele olhou para a tinta. Ele olhou de volta para o rosto dela. Beatrice pegou seu olhar. Ela não cobriu o braço. Ela apenas enfiou a agulha. Há algum problema, comandante? Ela perguntou. Holloway engoliu em seco. Onde? Onde você conseguiu isso? Conseguir o quê? Ela perguntou, limpando o braço dele com iodo. A tatuagem, ele sussurrou. O 18 Fallujah. Beatrice olhou para seu próprio braço, como se tivesse esquecido que estava lá. Ah, consegui isso em um salão sujo em Ramardi, cerca de 20 anos atrás. Me custou um maço de cigarros e uma garrafa de uísque. Você estava em Fallujah, a voz de Holloway falhou.
Eu estava anexada à Companhia Charlie, Beatrice disse, seus olhos focando em sua ferida, suas mãos firmes como rochas. Korsman, 2004. Holloway sentiu o sangue escoar de seu rosto. Uma Korsman feminina anexada a uma unidade de infantaria em 2004 era rara, extremamente rara. Mas estar com o Décio imóvel na casa do inferno. Isso a tornou um unicórnio. Um unicórnio perigoso e Butler endurecido. Mas Holloway gaguejou. Você é uma enfermeira. Eu sou agora, ela disse. Naquela época, eu era a única coisa entre muitos bons meninos e a ceifadora. Ela perfurou sua pele com a agulha. Holloway nem sentiu. Ele estava muito ocupado processando o fato de que ele acabara de dizer a uma recipiente da Estrela de Prata que ela não sabia o que era pressão. Mas Holloway era um homem orgulhoso. E o orgulho é um mecanismo de defesa. Em vez de pedir desculpas, seu cérebro se esforçou para encontrar uma maneira de manter o controle. Tinha que ser falso. Era isso. Era valor roubado. Ela era uma senhora idosa. Não havia como ela ser aquela doca. Valor roubado é um crime federal, Holloway disse de repente, sua voz recuperando sua aspereza. Beatrice fez uma pausa. Ela olhou para cima. Com licença. Aquela tatuagem, Holloway, disse seus olhos se estreitando. Você a comprou. Você acha que isso faz você parecer durona. Não havia mulheres na infantaria limpando casas em Fallujah. Você é uma mentirosa. Beatrice o encarou por um longo e pesado silêncio. Ela pousou a agulha. Você acha que estou mentindo? Eu acho que você é uma farsa, Holloway disse, ganhando confiança. E eu vou te expor. Eu vou garantir que todos saibam que a enfermeira-chefe em Oak Haven está usando tinta que ela não ganhou. Beatrice suspirou. Era um som triste e cansado. Ela enfiou a mão no bolso e puxou seu telefone. Eu realmente não queria fazer isso, comandante. Eu só queria te costurar e ir para casa para o meu gato. Ela discou um número. Ela colocou no viva voz. Para quem você está ligando? Holloway exigiu. O Pentágono, Beatrice disse. Ou mais especificamente, a linha particular do General Marcos. Espere, Marcos é banda. Ela murmurou para si mesma. General Arthur? Não, ele está aposentado. Ela rolou. Ah, General Stone. General Marinheiro Stone. Holloway congelou. General Stone era o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. O fuzileiro naval de mais alta patente nos Estados Unidos. Você não conhece o General Stone? Holloway zombou. O telefone tocou 2 vezes. Então uma voz áspera e profunda atendeu. Este é Stone Silos, é Beatrice, disse casualmente. Houve uma pausa na linha. Então a voz do general mudou completamente. Tornou-se quente, respeitosa, até carinhosa. Doca principal. É você? Eu não ouvi de você desde a reunião. Está tudo bem? O queixo de Holloway caiu. O silêncio na Baía de Exame 3 era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes suspensas e a distante voz minúscula do General Silas Stone vindo do telefone de Beatrice. Comandante Brock Holloway ficou congelado. Seu rosto uma máscara de choque pálido. A arrogância que o havia blindado momentos atrás havia se estilhaçado, substituída pelo medo primal de um homem percebendo que ele acabara de pisar em uma mina terrestre. A voz do general veio novamente mais alta desta vez, tingida de preocupação. Você ficou quieta. Algo está errado. Eu preciso enviar MPs para lá? Beatrice segurou o telefone firmemente, seus olhos nunca deixando o rosto de Holloway. Ela observou o suor escorrer em sua testa. Ela viu como sua maçã de Adão balançava enquanto ele engolia em seco. Não há necessidade dos MPs ainda. Silus, Beatrice disse, seu tom de conversa como se estivesse discutindo o tempo. Eu acabei de esbarrar em um de seus meninos, um comandante Brock Holloway. Ele parece estar sob a impressão de que estou praticando o valor roubado.
Houve uma pausa na linha. Uma pausa pesada e perigosa. Holloway. A voz do general caiu uma oitava, perdendo todo o seu calor. Tornou-se a voz do homem que comandava todo o corpo de fuzileiros navais. Passe ele. Holloway balançou a cabeça freneticamente, suas mãos levantando em um gesto patético de rendição. Ele murmurou a palavra não, parecendo um animal encurralado. Beatrice não piscou. Ela estendeu o telefone para ele. A tia comum lhe deu uma ordem, comandante. Holloway pegou o telefone como se fosse uma granada viva. Suas mãos tremiam tanto que ele quase o deixou cair. Ele levou o dispositivo ao ouvido. Poderia General Holloway gaguejou. Senhor, este é o comandante Holloway. Eu acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? A voz do General Stone era tão alta que Beata Trick podia ouvi-la sem o viva-voz. Você está acusando Beatrice Connors de valor roubado. Você tem alguma ideia com quem você está falando, filho? Senhor, ela está trabalhando como enfermeira e ela tem a tinta da unidade. Holloway tentou explicar, sua voz fraca. Eu apenas pensei que você pensou errado. Stone o interrompeu, sua voz tremendo com raiva suprimida. Aquela mulher me tirou de um Humvee em chamas no meio do Triângulo da Morte enquanto recebia fogo de 3 direções. Ela me manteve vivo por 6 horas com nada além de um torniquete de combate e uma oração. Ela não apenas ganhou aquela tinta Holloway. Ela ganhou o direito de você ficar em posição de sentido toda vez que ela entra em uma sala. Ela é uma recipiente da Cruz da Marinha e da Estrela de Prata. Ela se aposentou como suboficial chefe-mestre antes de decidir servir veteranos no VA. E você a desrespeitou. Holloway sentiu seus joelhos cederem. Suboficial-chefe Cruz da Marinha. Ele estava parado na frente da história viva e ele a havia tratado como uma serva. Senhor, eu não sabia, Holloway sussurrou. Eu peço desculpas. Eu vou pedir desculpas a ela imediatamente. Você está certo, você vai. Stone rosnou. Mas isso não é o fim. Estou olhando seu arquivo agora, Holloway. Você deveria estar em trânsito da Alemanha. Por que você está no Oak Haven VA no meio da noite com uma lesão menor? Os olhos de Holloway se moveram para Beata Trick, o pânico acendendo em suas pupilas. Eu tive um acidente, senhor. Apenas sendo remendado antes da reunião. Um acidente? Stone repetiu a suspeita que era evidente em seu tom. Coloque-me de volta. Holloway entregou o telefone de volta para Beatrice, seu rosto cinzento. Estou aqui, Silas, Beatrice disse. Seja ouça-me, o general disse, sua voz séria. A unidade de Holloway acabou de voltar de uma operação classificada na Síria. Foi ruim, muito ruim. Perdemos contato com um de seus esquadrões. Holloway afirma que ele foi extraído cedo devido a uma lesão. Se ele está lá com um arranhão e meus meninos estão desaparecidos, eu preciso que você o olhe. Realmente olhe para ele. Os olhos de Beatrice se estreitaram. O calor da reunião desapareceu, substituído pelo cálculo frio da médica de combate. Eu entendo, ela disse suavemente. Eu darei uma olhada. Dê meu amor a Mary. Observe seu 6B. Stone avisou. Holloway é ambicioso, e homens ambiciosos fazem coisas estúpidas quando estão encurralados. A linha ficou muda. Beatrice deslizou o telefone de volta para seu bolso. Ela se virou para o kit de sutura, colocou um par de luvas novas e olhou para Holloway. O ar na sala havia mudado. Não era apenas um paciente rude e uma enfermeira a mais. Era um interrogatório. Sente-se, comandante, Beatrice ordenou. Holloway sentou. Ele não argumentou. Ele parecia derrotado, mas por baixo da derrota, Beatrice viu outra coisa piscando em seus olhos. Desespero, e desespero era perigoso. Costure-me, Holloway disse, sua voz baixa. Por favor, apenas costure-me para que eu possa sair. Beatrice puxou o banco giratório para mais perto. Ela pegou a garrafa de soro fisiológico
e começou a limpar a ferida em seu antebraço. Era um corte irregular de cerca de 3 polegadas de comprimento, desagradável, mas superficial. Então, Beatrice disse, sua voz enganosamente leve enquanto ela irrigava a ferida. Síria, país difícil, Holloway estremeceu. Eu não sei do que você está falando. Filho me disse, ela mentiu. Ele disse que você foi retirado cedo. Isso é uma vergonha, deixando seus homens para trás. Eu não os deixei. Holloway estalou seus instintos defensivos em chamas. Eu estava ferido. Eu estava comprometido. O protocolo afirma que um oficial comandante deve ser evacuado se ele não puder funcionar. Certo, Beatrice disse. Ela se inclinou mais perto da ferida. Protocolo. Ela pegou o porta-agulha, mas não começou a suturar. Ela encarou as bordas do corte. Coisa engraçada sobre este corte, comandante, ela murmurou. O quê? Holloway exigiu. É de um pedaço de estilhaço. Um morteiro atingiu o comboio. Beatrice olhou para cima por cima de seus óculos. Estilhaços rasgam. Ele dilacera. Ele deixa queimaduras e detritos embutidos no tecido. É bagunçado. Ela cutucou a borda do corte com sua pinça. Isso está limpo, ela disse friamente. Linhas retas, profundidade uniforme, sem rasgos nas margens, sem queimaduras de pólvora, sem detritos. Ela olhou para ele diretamente nos olhos. Isso parece que foi feito com uma lâmina muito afiada, muito estéril, como uma faca de combate ou um bisturi. Holloway puxou o braço para trás, seu rosto se contorcendo em um rosnado. Você está me chamando de mentiroso novamente. Eu estou te chamando de covarde. Beatrice disse, sua voz caindo para um sussurro. Você fez isso consigo mesmo, não fez? Você cortou seu próprio braço para poder pegar o primeiro pássaro da zona quente e deixar seu esquadrão para apodrecer. Holloway se levantou tão rápido que o banco caiu no chão. Ele se impunha sobre ela, suas mãos balde-lhe em punhos. A pretensão de civilidade havia sumido. Ele era um lobo encurralado, e ele estava mostrando seus dentes. Você não tem prova, ele sibilou, e ninguém vai acreditar em uma enfermeira acabada sobre um comandante condecorado. Agora termine o trabalho, ou eu quebrarei seu pescoço. Beatrice não se moveu. Ela não estremeceu. Ela havia encarado chefes de guerra e insurgentes. Um oficial suado e mentiroso não a assustava. Mas ela sabia que o general estava certo. Holloway era perigoso porque ele tinha tudo a perder. Sente-se. Ela repetiu sua voz como aço. Eu vou te costurar, mas não pense que isso acabou. Holloway sentou respirando pesadamente. Beatrice trabalhou rapidamente, suas mãos movendo-se com a memória muscular de 10.000 procedimentos. Ela colocou 6 pontos limpos em seu braço, amarrou o nó e cortou a linha. Feito, ela disse. A injeção de tétano é a próxima. Pule, Holloway disse, pulando e abaixando sua manga. Estou saindo. Você precisa assinar os papéis de alta, Beatrice disse, movendo-se para o terminal de computador no canto da sala. E eu preciso registrar a causa da lesão. Registre como trauma de combate, Holloway ordenou, abotoando sua jaqueta. E delete quaisquer notas sobre quaisquer teorias loucas que você tenha. Beatrice digitou no teclado. Ela não estava deletando nada. Ela estava sinalizando seu arquivo. Ela digitou presença de paciente com laceração inconsistente com o histórico relatado. Suspeita de ferida auto-infligida para evitar o dever. Solicitar inquérito imediato. Eu não posso deletar registros médicos, comandante, ela disse calmamente. É um crime federal, mas tenho certeza que sua história resistirá ao escrutínio. Holloway caminhou atrás dela. Ele viu o reflexo da tela na porta do armário de vidro. Ele viu o ícone da bandeira vermelha. Ele agarrou a parte de trás de sua cabeça, batendo seu rosto em direção à mesa. Beatrice se segurou com as mãos pouco antes do impacto, seus óculos tortos em seu rosto. Delete-o. Holloway gritou. Delete-o agora. De repente, a cortina da baía foi rasgada. Ei, não era segurança.
Era o ajudante do tenente Silas Holloway. Ele parecia pálido, segurando um telefone em sua mão. Senhor, pare! Silas gritou. Holloway girou, soltando Beatrice. Saia! Silas, espere no carro. Senhor, você precisa ouvir isso, Silas disse entrando na sala. Ele olhou para Beatrice, então para o comandante. É a equipe de extração. Eles encontraram o esquadrão. Holloway congelou. Eles os encontraram. Todos eles? Não, senhor. Silas disse, sua voz tremendo. A maioria deles está aqui, mas eles encontraram um sobrevivente. Ele foi transportado por via aérea para Ramstein, então transferido para cá imediatamente por causa da unidade pulmonar especialista. O rosto de Holloway ficou branco. Aqui para Oak Haven. Sim, senhor. Silas disse que ele acabou de aterrissar. Eles estão o trazendo pela Baía de Trauma agora mesmo. Beatrice se endireitou, arrumando seus óculos. Sua mente disparou. O jovem que ela havia salvado antes. Aquele com o pneumotórax de tensão. Aquele com a tatuagem CF. O John Doe. Beatrice sussurrou. Holloway olhou para ela, o terror surgindo em seus olhos. O que você disse? Holloway perguntou. O garoto que eu salvei logo antes de você. Beatrice disse, contornando a mesa. Pulmão colapsado, escoriações. Sem RG. Ele não veio de um acidente de motocicleta, veio? Ele veio do campo de aviação. Ele era apenas um motociclista, Holloway insistiu, mas sua voz falhou. Ele estava usando uma camiseta. Beatrice o corrigiu, sua mente juntando as peças. Mas por baixo ele tinha lesões de explosão. Eu vi os padrões em sua pele. Eu o tratei por um pulmão colapsado, mas eu não verifiquei por estilhaços porque estávamos com pressa. Ela empurrou Holloway e saiu correndo da sala. Espere! Holloway gritou, correndo atrás dela. Beatrice correu pelo corredor em direção à UTI. Ela tinha que chegar àquele garoto. Se ele era o sobrevivente da unidade de Holloway, ele era a única testemunha. Ele sabia a verdade. E se Holloway chegasse a ele primeiro, aquele garoto não sobreviveria à noite. Ela irrompeu na UTI. As luzes estavam diminuídas. Monitores apitavam ritmicamente. Ela encontrou a cama. Cama 4. O jovem estava entubado, sedado, seu peito subindo e descendo com a ajuda de uma máquina. Beatrice pegou seu prontuário. Paciente John Doe admitido 200 horas lesões consistentes com impacto de alta velocidade. Ela olhou para o rosto do menino. Debaixo dos hematomas e do inchaço, ele parecia uma criança, talvez 21. Beatrice Holloway invadiu a UTI. Tenente Silas e Sargento Reed logo atrás dele. As enfermeiras do turno da noite olharam alarmadas. Afaste-se dele, Holloway ordenou, marchando em direção à cama. Aquele é meu fuzileiro naval. Estou assumindo a custódia dele. Estamos transferindo-o para Walter Reed. Ele está instável, Beatrice gritou, colocando-se entre Holloway e a cama. Você o move agora, você o mata. Isso é uma ordem, Holloway rugiu. Leia Silas, pegue a maca. Os dois oficiais mais jovens hesitaram. Eles olharam para o menino conectado às máquinas. Eles olharam para as enfermeiras aterrorizadas. Senhor, ele parece mal, Reed disse nervosamente. Talvez devêssemos esperar. Eu te dei uma ordem, sargento, Holloway gritou. Ele é uma testemunha de uma operação classificada. Ele é um risco de segurança. Estamos movendo-o agora. Holloway empurrou Beatrice para o lado com força suficiente para fazê-la tropeçar em um carrinho de emergência. Ele agarrou as grades da cama e destravou os freios. Não, Beatrice gritou. Ela se levantou rapidamente. De repente, o menino na cama se moveu. Seus olhos se abriram bruscamente. Eles estavam dilatados, cheios do terror do campo de batalha. Ele engasgou com o tubo de intubação. Os alarmes no monitor começaram a gritar. Frequência cardíaca alta, pressão alta. Ele viu Holloway. A mão do menino disparou, agarrando o pulso de Holloway. Era um aperto fraco, mas era alimentado por pura adrenalina.
O menino encarou Holloway e, mesmo com o tubo em sua boca, a mensagem era clara. Ódio puro e não adulterado. Holloway tentou sacudi-lo. Solte, Merin! Beatrice avançou, não contra Holloway, mas contra os controles de sedação. Ela precisava acalmar o menino antes que ele rasgasse seus pontos ou tivesse um AVC. Ajude-me, ela gritou para as outras enfermeiras. Código cinza segurança para UTI. Mas Holloway estava em pânico. Ele viu o olhar nos olhos do menino. Ele sabia que se este garoto pudesse falar, Holloway iria para a prisão perpétua. Holloway enfiou a mão em sua jaqueta. Ele puxou uma seringa que havia pego do carrinho de trauma aberto na Bahia 3. Ele está convulsionando. Holloway gritou, mentindo através de seus dentes. Estou administrando um sedativo. Não o toque, Beatrice gritou. Ela viu o rótulo na seringa que estava segurando. Sucgeninal colina, um paralítico. Se ele desse aquela tia Paragar aquilo a um paciente que já estava lutando para respirar, isso pararia seu coração em segundos. Holloway levantou a agulha em direção à linha 4 do menino. Beatrice não pensou. Ela não calculou. Ela se moveu com a velocidade da mulher que havia sobrevivido à Batalha de Fallujah. Ela pegou um pesado tanque de oxigênio de metal parado perto da parede, balançando-o como um bastão de beisebol. Ela mirou não na cabeça de Holloway que o mataria, mas em seu braço. Estrondo. O tanque de aço conectou-se com o antebraço de Holloway, aquele que ela acabara de costurar. Houve um estalo nauseante de osso. Holloway gritou um som agudo e lamentoso. A seringa voou de sua mão, deslizando pelo chão de azulejo. Ele desabou de joelhos, segurando seu braço estraçalhado. Meu braço! Você quebrou meu braço! Holloway gritou. Tenente Silas e Sargento Reed sacaram suas armas laterais. Congelar! Solte o tanque! Silas gritou, apontando sua pistola para Beatrice. A UTI ficou em silêncio mortal. Beatrice ficou sobre Holloway, respirando com dificuldade, o tanque de oxigênio ainda em sua mão. Ela olhou para o cano da arma do tenente. Coloque-o no chão, filho. Beatrice disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Olhe para o que seu comandante estava tentando fazer. Olhe para o seringa. Silas olhou para o chão. Ele viu o frasco. Isso é um paralítico. Beatrice disse que ele não estava tentando sedá-lo. Ele estava tentando executá-lo. Silas olhou para Holloway, que estava se contorcendo no chão, chorando de dor. Então ele olhou para o menino na cama, que os observava com olhos arregalados e aterrorizados. Senhor? Silas perguntou, sua voz tremendo. Isso é verdade. Ela é louca. Holloway soluçou. Atire nela. Isso é uma ordem. Atire nela. As portas da UTI se abriram novamente. Mas não era a segurança do hospital. Era um grupo de 4 homens. Eles eram mais velhos, vestidos com coletes de couro de motocicleta, chuva escorrendo de seus ombros. Eles pareciam um problema. Mas Beatrice olhou para eles e sorriu. Era o clube de motociclistas VFW local, a velha guarda. Earl, o veterano do Vietnã da sala de espera, estava na liderança. Ele não estava mais tremendo. Ele estava segurando uma alavanca de pneu. Ouvimos que havia um problema, Earl rosnou, entrando na sala. Atrás dele estavam outros 3 homens massivos, veteranos da Guerra do Golfo, que passavam seus dias como voluntários no hospital. Eles viram as armas. Eles não se importavam. Vocês, meninos, é melhor guardarem esses atiradores de ervilhas, Earl disse, passando entre Beatrice e o tenente. A menos que você queira explicar a Deus por que você atirou em uma enfermeira em uma sala cheia de veteranos. Silas olhou para Earl, então para Beatrice, então para seu comandante, gritando. Ele lentamente abaixou sua arma. Ele aguardou. Recue, Reed, Silas disse calmamente. Mas, senhor, Reed começou. Eu disse, recue. Silas latiu. Ele olhou para Holloway com nojo. Eu não estou morrendo por este covarde. Beatrix soltou o tanque de oxigênio. Ela correu para o lado do menino, verificando seus sinais vitais.
Está tudo bem, ela sussurrou para ele, alisando seu cabelo. Você está seguro. Ninguém vai te machucar. Ela olhou para Earl. Vigie a porta, Earl. Ninguém entra. Ninguém sai até a polícia de verdade chegar aqui. Sim, senhora, Earl disse, cruzando os braços. Holloway ainda estava no chão, segurando seu braço quebrado. Você está morto. Ele cuspiu em Beatrice. Você agrediu um oficial superior. Você vai apodrecer em Leavenworth. Beatrice caminhou até ele. Ela se ajoelhou, trazendo seu rosto perto do dele. Ela não era mais a enfermeira bondosa e avó. Ela era a doca do diabo. É melhor você esperar que eu vá para a cadeia, comandante, ela sussurrou. Porque se eu estiver livre, vou fazer da minha missão de vida garantir que cada pessoa no Pentágono saiba o que você fez. Vou desenterrar cada arquivo, cada relatório, cada testemunha. Eu vou arrancar essa patente da sua gola se eu tiver que usar meus próprios dentes. Ela se levantou. Agora cale a boca e sangre em silêncio. Você está perturbando minha paciência. Sirenes uivavam à distância, ficando mais altas. A cavalaria estava chegando, mas para Holloway, a guerra já estava perdida. O jovem fuzileiro naval na cama. Cabo Caleb Vance observou Beatrice com lágrimas nos olhos. Ele não conseguia falar, mas ele estendeu sua mão novamente. Beatrice a pegou. Ele apertou a mão dela. Obrigado. Mas a noite não havia acabado. Holloway estava quebrado, mas homens como ele tinham conexões. Homens como ele tinham advogados. E enquanto a polícia corria para algemar a todos, Beatrice sabia que a batalha mais difícil estava apenas começando. Ela havia exposto um monstro. Mas monstros têm uma maneira de lutar de volta da escuridão. As luzes fluorescentes da sala de interrogatório da 4ª Delegacia foram especificamente projetadas para fazer uma pessoa se sentir pequena. Elas zumbiam com um zumbido baixo e indutor de dor de cabeça que parecia vibrar dentro do crânio de Beatrice. Ela estava sentada lá por 6 horas. Suas mãos não estavam mais algemadas, mas seus pulsos ainda doíam do metal. Eles haviam tirado seus cadarços e seu cinto. Procedimento padrão para um ofensor violento. A porta se abriu e o detetive Miller entrou. Ele era um homem com aparência cansada, com manchas de café em sua gravata, pego no meio de um pesadelo de jurisdição civil militar. Ele deixou cair um arquivo grosso sobre a mesa de metal. Senhorita Connors? Miller suspirou, afundando na cadeira oposta a ela. Nós temos um problema. Eu imagino que sim, Beatrice disse, sua voz rouca. Ela não havia bebido água desde a UTI. Considerando que eu impedi um assassinato e eu sou a única na cela. Essa é a sua versão, Miller disse. A versão do comandante Holloway é bastante diferente. Ele afirma que o paciente, Cabo Caleb Hayes, estava tendo uma convulsão. Ele afirma que estava administrando ajuda de emergência e então você, sofrendo do que seus advogados estão chamando de um episódio de histeria induzida por TEPT, o atacou com uma arma mortal. Você estraçalhou sua urna e rádio. Ele está em cirurgia agora mesmo. Beatrice riu humoristicamente. Histeria induzida por TEPT, isso é criativo. Eles têm declarações, Beatrice. Miller avisou. De seus ajudantes. Sargento Reed afirmou que você foi agressiva a partir do momento em que eles entraram. Eles estão pintando um quadro de uma veterana amarga e instável que enlouqueceu. E Tenente Silas? Beatrice perguntou bruscamente. O que ele disse? Miller hesitou. Ele olhou para suas anotações. Tenente Silas recusou-se a dar uma declaração ainda. Ele está reivindicando direitos da 5ª Emenda. Beatrice assentiu lentamente. Silas, o jovem oficial que havia abaixado sua arma. Ele era o elo fraco. Ele tinha uma consciência. Detetive, verifique a seringa, Beatrice disse. Eu disse aos oficiais para embalá-la. Nós fizemos, Miller disse. Mas aqui está a reviravolta. O relatório do laboratório voltou a 1 hora. A seringa continha soro fisiológico. O sangue de Beatrice gelou. O quê? Soro fisiológico?
Miller repetiu. Água salgada, inofensiva. Beatrice encarou a parede. Holloway era mais esperto do que ela pensava. Ele os havia trocado. Ou ele havia carregado um chamariz. Se a seringa era inofensiva, sua defesa desmoronou. Ela havia quebrado o braço de um oficial de alta patente por tentar hidratar um paciente. Ele trocou, Beatrice sussurrou. Quando ele caiu, O'Reed fez isso antes que os policiais securessem a sala. Eu não posso provar isso, Miller disse gentilmente. Beatrice, o promotor distrital, está falando sobre acusações, agressão com arma mortal, bateria, obstrução da justiça, e os militares estão nos pressionando. Eles querem te levar à corte marcial, mas como você é uma civil agora, eles estão pressionando por acusações federais. A porta zumbiu e abriu novamente. Desta vez não era um policial. Era o general Silas Stone. Ele não estava usando seus uniformes de gala. Ele estava usando uniformes de campo. As mangas arregaçadas parecendo pronto para uma briga. Ele entrou na pequena sala e a pressão do ar parecia mudar. Detetive Miller se levantou instintivamente. General Stone, Miller gaguejou. Eu não fui avisado. Deixe-nos, Stone ordenou. Ele não gritou. Ele não precisava. Miller pegou seu arquivo e saiu correndo da sala. Stone olhou para Beatrice. Ele não ofereceu piedade, ele ofereceu respeito. Ele puxou a cadeira e sentou. Você parece o inferno, doca principal, Stone disse suavemente. Você deveria ver o outro cara. Beatrice conseguiu um sorriso fraco. Eu fiz, Stone disse sombriamente. Visitei Holloway na ala de recuperação VIP. Ele já está dando entrevistas bancando o herói ferido. Ele tem um senador na descagem rápida B. Ele está girando isso como um ataque aos militares por um sistema VA falho. A seringa foi trocada. Silus, Beatrice disse, inclinando-se para a frente. Ele ia usar succinilcolina. Eu vi o rótulo. Eu acredito em você, Stone disse. Mas provar isso é outra questão. Holloway limpou a casa. Seus arquivos da operação na Síria estão selados sob segurança nacional. A equipe de extração foi reatribuída ao Alasca. Ele está enterrando a verdade. E o menino, Beatrice perguntou. Cabo Reis. O rosto de Stone escureceu. Ele está vivo, mas está em coma induzido clinicamente. Os médicos de Holloway alegaram que o estresse do ataque o desestabilizou. Eles o colocaram sob. Enquanto ele estiver dormindo, Holloway está seguro. Beatrice bateu a mão na mesa. Ele vai matá-lo, Silas. Se Reis acordar, Holloway queima. Holloway vai garantir que ele nunca acorde. Uma embolia ou parada cardíaca no meio da noite. Stone assentiu. Eu sei. É por isso que tenho 2 fuzileiros navais de reconhecimento de força sentados do lado de fora da porta de Reis agora. Eu disse a eles que se alguém além de você ou eu tentar entrar naquela sala, eles devem atirar para matar. Beatrice exalou, seus ombros caídos. Então, e agora? Eu vou para a prisão. Não, Stone disse. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um pedaço de papel dobrado. Estou cobrando um favor. Eu falei com o secretário da Marinha. Estamos invocando o artigo 32, uma audiência preliminar. Mas estamos fazendo isso rápido e estamos fazendo isso público. Se Holloway quer uma briga, nós daremos a ele uma. Mas B, você precisa saber o que você está enfrentando. Holloway não é apenas um covarde. Ele é um menino de ouro. Seu pai é um empreiteiro de defesa. Se você errar, você perde tudo. Sua pensão, sua licença de enfermagem, sua liberdade. Beatrice olhou para seu braço tatuado. Ela pensou nos jovens que ela havia colocado em sacos para cadáveres em Fallujah. Ela pensou no medo nos olhos de Caleb Reis. Eu não erro, Beatrice disse. Há reviravolta. 3 dias depois, a audiência começou. Não era um tribunal padrão. Foi realizada em um salão de conferências seguro na base naval próxima, convertido em um tribunal. A sala estava lotada,
imprensa, militares de alta patente e um número surpreendente de civis. O clube de motociclistas da velha guarda havia se reunido em pé do lado de fora dos portões com placas apoiando a enfermeira Urso. Holloway sentou-se à mesa do autor, seu braço em uma tipóia elaborada, parecendo solene e digno. Seu advogado era um tubarão chamado Sterling, um homem que custava $1.000 por hora. Beatrice sentou com um defensor público e um advogado militar designado por Stone. As primeiras 2 horas foram um massacre. Sterling despedaçou o caráter de Beatrice. Ele trouxe antigos relatórios disciplinares do hospital, vezes em que Beatrice havia discutido com médicos ou desrespeitado regras para ajudar pacientes. Ele a pintou como um canhão solto. Então Holloway tomou o depoimento. Ele era convincente. Ele falou do caos da emergência, sua preocupação com seu subordinado e o choque de ser atacado por uma mulher confusa. Ele até espremeu uma lágrima ao falar sobre sua preocupação com a saúde mental de Beatrice. Eu não a culpo, Holloway disse suavemente no microfone. A guerra deixa cicatrizes em todos nós. Eu só quero que ela receba a ajuda que precisa. O painel do tribunal, 3 oficiais de alta patente, pareciam simpáticos. Estava parecendo ruim. Então foi a vez da defesa. O advogado militar de Beatrice, Capitão Ross, se levantou. Chamamos o tenente James Silas para o depoimento. Uma onda de choque percorreu a sala. A cabeça de Holloway se virou para a parte de trás da sala. Ele não esperava isso. Silas entrou. Ele não estava usando seu uniforme de gala. Ele estava em jeans civis e uma camisa de botão. Ele parecia como se não tivesse dormido em uma semana. Ele fez o juramento. Ele sentou. Ele não olharia para Holloway. Tenente Capitão Ross começou. Você estava presente na emergência. Conte-nos sobre a seringa. Objeção, Sterling gritou. Especulação. O relatório da polícia confirmou que era soro fisiológico. Anulado. O juiz principal disse. Responda à pergunta. Silas respirou fundo. Comandante Holloway carrega um kit médico pessoal. Não é de emissão padrão. Antes de entrarmos no hospital, ele me disse para segurar uma bolsa secundária. Ele disse que eram suprimentos de reserva. E você olhou na bolsa? Sim, Silas sussurrou. Depois do incidente, quando todos estavam distraídos. E o que você encontrou? Silas enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno saco plástico selado. Dentro havia um frasco. Eu encontrei o frasco de soro fisiológico. Silas disse que o selo estava quebrado. Ele havia enchido a seringa com o soro fisiológico antes de entrarmos na UTI. Ele planejou trocá-lo. A sala irrompeu. Holloway se levantou. Ele está mentindo. Ele está descontente porque eu o repreendi por insubordinação. Sente-se, comandante, o juiz rugiu. Tenente Ross continuou, sua voz aumentando. Por que o comandante iria querer prejudicar o cabo Reis? Silas olhou para cima. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por causa da Síria, nós não fomos emboscados. O comandante, ele entrou em pânico. Estávamos recebendo fogo leve. Ele ordenou um ataque aéreo em nossa própria posição para cobrir sua retirada. Ele chamou de perigo próximo. Ele sacrificou o esquadrão para criar uma distração para que ele pudesse chegar ao ponto de extração. Um suspiro rasgou a sala. Isso não era mais apenas agressão, isso era um crime de guerra. Reis era o homem do rádio. Silas soluçou. Reis ouviu a ordem. Ele tentou cancelá-lo. Holloway atirou no rádio. Então ele os deixou para morrer. Holloway estava ficando roxo. Isso é fantasia. Onde está a prova? Onde está a gravação? O rádio foi destruído. O rádio foi destruído. Uma nova voz ecoou do fundo do salão. Todos se viraram. As portas se abriram. General Stone estava lá e, empurrando uma cadeira de rodas ao lado dele, estava a colega de Beatrice, Jenny. Na cadeira de rodas sentava o cabo Caleb Hayes. Ele estava pálido, conectado a um tanque de oxigênio portátil, mas ele estava acordado
e estava segurando um pequeno dispositivo batido. Cabo Hayes, General Stone anunciou, permissão para se aproximar do tribunal. Concedido, o juiz disse, parecendo atordoado. Hayes se impulsionou para a frente. Ele parou bem na frente de Holloway. O comandante olhou para o menino que ele havia tentado matar, e pela primeira vez um terror verdadeiro preencheu seus olhos. Este Hayes Hasped, segurando o dispositivo, é um gravador de áudio Body 1 padrão para operadores de rádio de reconhecimento. Ele grava independentemente da unidade de comunicação. Ele tem um disco rígido localizado. Ele apertou um botão. Estática preencheu o silencioso tribunal. Então sons de tiros. Então a voz de Holloway. Cristalina. Águia 1. Este é Holloway. Chame o ataque. Coordenadas 34 Norte, 12 Leste. Efeito imediato. Então a voz de Hayes, jovem e em pânico. Senhor, isso é em nós. O esquadrão ainda está na kill box. Você vai nos aniquilar. A voz de Holloway novamente. Eu não me importo. Eu preciso de fumaça e detritos. Cubra minha saída. Isso é uma ordem. Um tiro. O som de metal estilhaçando. Então silêncio. A gravação terminou. O silêncio no salão do tribunal era mais pesado do que qualquer barragem de artilharia. Cada fuzileiro naval na sala estava encarando Holloway com um olhar de pura e não adulterada repulsa. Sacrificar homens é uma tragédia. Matá-los para salvar sua própria pele é o pecado final. Holloway desabou em sua cadeira. Seu advogado, Sterling, lentamente começou a arrumar sua pasta. Ele a fechou, levantou-se e se afastou da mesa, deixando Holloway sozinho. Comandante Holloway, o juiz disse, sua voz tremendo de raiva. Você está, por este meio, destituído de toda patente e privilégios com efeito imediato. Você é enviado para a custódia do mestre de armas. Você enfrentará uma corte marcial geral por covardia, assassinato e tentativa de assassinato. Que Deus tenha misericórdia de sua alma, porque o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos não terá. 2 MPs marcharam para a frente. Eles não foram gentis. Eles agarraram Holloway por seu braço bom e seu braço quebrado. Ele gritou enquanto eles o puxavam para cima, mas ninguém estremeceu. Eles o arrastaram para fora da sala, seus pés arrastando no chão. Uma desgraça chorosa e quebrada. O rescaldo. A chuva finalmente havia parado. O sol estava rompendo as nuvens do lado de fora do Oak Haven, VA. Beatrice saiu pelas portas da frente do prédio do Tribunal Naval. Ela respirou fundo o ar fresco. Tinha gosto de liberdade. Ela se virou. Caleb Hayes estava sentado em sua cadeira de rodas perto da van de transporte esperando. General Stone parado ao lado dele. Beatrice caminhou até lá. Ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos com o jovem fuzileiro naval. Você está bem, Caleb? Ela perguntou. Caleb olhou para ela. Ele estendeu a mão e tocou a tatuagem em seu braço, a caveira e o caduceus. Você me salvou, Caleb disse 2 vezes. É isso que as docas fazem. Beatrice sorriu, seus olhos enrugando. Eu vou ser dispensado, Caleb disse. Médico, meus pulmões. Eles não vão me deixar ficar na infantaria. Há outras maneiras de servir. Beatrice disse. Você é um lutador, Caleb. O mundo precisa de lutadores. General Stone deu um passo à frente. Ele colocou uma mão no ombro de Beatrice. As acusações contra você foram retiradas com preconceito, Stone disse. E o VA? Bem, vamos apenas dizer que eles tiveram uma mudança súbita de coração sobre seu status de emprego. Você não é mais apenas a enfermeira-chefe. Seja eu mexi alguns pauzinhos. Você é agora a diretora de advocacia de pacientes veteranos para todo o distrito. Sem mais burocracia. Você comanda o show. Beatrice riu. Você quer dizer que eu posso gritar com administradores profissionalmente? Eu não conseguia pensar em ninguém mais adequado para o trabalho. Stone sorriu. Beatrice olhou para o estacionamento.
A velha guarda estava lá. Earl estava acelerando sua Harley quando eles a viram 50 motociclistas levantarem seus punhos em solidariedade. Ela olhou de volta para Caleb. Ele se foi, Caleb, ela disse. Holloway, ele nunca mais vai machucar ninguém. Caleb assentiu. Um peso pareceu sair de seus ombros estreitos. Obrigado, Doca. Me chame de B, ela disse. Ela se levantou, alisando sua blusa de uniforme que ela havia insistido em usar debaixo de sua jaqueta. Agora, se os senhores me derem licença, meu turno começa em 1 hora e eu tenho a sensação de que a sala de espera está cheia. Ela se afastou, sua mancada, mal perceptível, sua cabeça erguida. Uma heroína, não por causa das medalhas que ela guardava em uma gaveta ou da tatuagem em sua pele, mas porque quando a tempestade veio, ela foi quem se recusou a se mover. Ela era a Doca do diabo e ela estava de plantão. E foi assim que uma enfermeira esquecida com um emprego chato derrubou um dos homens mais poderosos dos militares. É um lembrete de que a verdadeira força não é sobre a patente em sua gola ou o volume de sua voz. É sobre caráter. É sobre a coragem silenciosa de ficar entre o inocente e os lobos, mesmo quando você está sozinho. Comandante Holloway pensou que ele era intocável, mas ele esqueceu a lição mais importante do núcleo Fidelis: sempre fiel. Beatrice Connors manteve a fé, e no final a justiça foi servida. Se esta história o comoveu, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um lembrete de que heróis estão em toda parte. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história de karma, justiça e sobrevivência. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.